Então, vamos começar com a aulinha hoje sobre a final desse semestre. Hoje nós vamos falar sobre pâncreas. Então, eu trouxe de uma forma resumida para vocês os aspectos de imagem do diagnóstico de câncer de pâncreas, pancreatite, sobre algumas noções básicas que vocês precisam saber. Então, vamos lá. Se tiver alguma pergunta, vocês podem me interromper. Então, aqui a gente tem alguns aspectos básicos do pâncreas, a morfologia dele, né? Como eu falei para vocês, esse aqui é o ducto de Santorini, certo? Esse aqui é o ducto de Wilson e aqui o ducto pancreático principal, certo? Então, essa é a morfologia normal do pâncreas. Sabendo que aqui a gente tem cabeça, corpo e cauda, certo? O pâncreas é dividido em 1/3. Quando é que a gente vê isso aqui no ultrassom? Dessa forma aqui, né? Então, isso aqui é uma imagem de ultrassonografia, onde a gente consegue ver a cabeça, o corpo e a cauda do pâncreas. Ó, é muito mais difícil de ver, certo? Por isso, porque o pâncreas, por não ter uma cápsula verdadeira, ele não reflete tanto o som e é difícil de ver estruturas retroperitoneais na ultrassonografia. Mas é muito mais fácil de ver aonde? Na tomografia. Então, isso aqui é uma reconstrução de tomografia que evidencia justamente a anatomia para vocês, ó. Cabeça, corpo e a cauda pancreática, tá? Então, esse é o aspecto normal. Aqui, ó, tem densidade de água, tá vendo? Então, esse aqui tem um pouquinho de ascite, certo? Aqui, no corte axial, a gente vê toda a delimitação do pâncreas. Um pouquinho de líquido ao redor, que é uma pancreatite, que eu vou falar agora para vocês, tá bom? Se vocês não tiverem vindo do meu cursor ou alguma coisa, por favor, me sinalizem. Então, essa é uma imagem perfeita do pâncreas. Vocês estão vendo aqui em vermelho, estou desenhando para vocês o ducto pancreático principal, né? Que ele vai diminuindo de calibre até a cauda. Esse é o padrão normal. Quando a gente fala de câncer, a gente vai ver ele dilatado. Existe, às vezes vocês vão achar nos livros, as referências de vocês, que o pâncreas tem pescoço. Na verdade, é uma divisão acadêmica para falar dessa parte do pâncreas aqui, que tem mais relação com os vasos mesentéricos, com a veia mesentérica superior e com a artéria mesentérica superior, no intuito de estadiamento de câncer de pâncreas, tá? Mas não é uma divisão anatômica verdadeira. Então, primeiro ponto da anatomia, vencido. Faltam 4. Agora a gente vai falar de quê? Pancreatite aguda. Vocês vão ver inúmeros casos de pancreatite aguda no nosso hospital, principalmente porque existe uma forte relação da pancreatite aguda com a aula passada, com a letrocolitismo e com etilismo, tá? Quando você estudarem imagem de pancreatite aguda, sempre vai vir esses termos aqui, ó. Perdão. Necrose pancreática, certo? E é o maior é o maior identificador de morbidade. O flegmão, se vocês encontrarem em referências antigas, quer dizer líquido ao redor do pâncreas. E nós vamos tratar das complicações que ocorrem com frequência e vocês vão cuidar de pacientes com essas complicações, porque essas complicações vão dar o prognóstico. O estadiamento da pancreatite é por tomografia, tá? Então, isso aqui é só uma imagem de exame contrastado mostrando um ar afastado, uma compressão do duodeno, porque existe todo um processo inflamatório ao redor da pancreatite. Imagine que na década de 60, 70 era assim que fazia o diagnóstico, por imagem. Vocês sabem que o diagnóstico de pancreatite aguda você tem a dor abdominal típica em faixa, vocês vão aprender isso inúmeras vezes durante o curso, e você vai ter o aumento da lipase e da amilase, né? 3 vezes o normal. E você vai ter sempre a questão da tomografia, tá? Esses são os sinais típicos, sinais de Grey-Turner e Cullen de pancreatite. Isso aqui reflete pancreatite necrohemorrágica, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, geralmente, o início da dor aguda central mais intensa, 30 a 60 minutos, pode ser exacerbado pelo movimento supino, com tendência à irradiação para as costas em metade dos pacientes. Tá? Quando vocês virem o professor falando de pancreatite A, B, C, D, necrose, ele está usando um índice da década de 90. A gente não fala mais isso hoje.
mas ainda tem gente que ainda mantém esse tipo de denominação. Era assim, quando o Hanson tinha os seus pacientes, não os Hanson, aqueles loirinhos do grupo, tá? O Hanson que cuidava, que fez os critérios de Hanson para pancreatite. Ele tinha os pacientes dele no hospital, e esses pacientes tinham diferentes evoluções clínicas, mas às vezes tinha critérios de entrada semelhantes. Então ele estava tomando um café lá com o amigo dele e falou assim: pô, Walter, estou com esse problema aqui no hospital e tem isso, isso, isso. Walter falou assim: vamos fazer tomografia nesses pacientes. Quem sabe a gente identifica alterações? Identificaram. Primeiro trabalho, identificou que você poderia ter um pâncreas normal, o pâncreas começar a aumentar de tamanho e ficar heterogêneo, até formar só coleções ou várias coleções com gás. Então, com isso, deu um score de gravidade. Porém, o Baltazar e o Hanson perceberam que os pacientes nesse ponto aqui, que era o grau máximo, tinham diferentes cursos de internação. Tinha uns que ficavam mal, ficavam 1 ou 2 dias na UTI, outros ficavam 20 dias de UTI. Então, pensaram, deve haver mais um sinal preditor que nós não estamos percebendo. E qual que era esse sinal preditor? A famosa necrose, ok? Porque o pâncreas sofre um insulto e ele libera enzimas e começa a fazer, entre aspas, uma autodigestão de toda a gordura ali ao redor, ok? Então, essa autodigestão vai começar com um processo inflamatório que vai gerar líquido por causa dessas enzimas digerindo. E esse insulto pode produzir vasoconstrição, mais a liberação de enzimas e promover o quê? Necrose. Quanto maior esse grau de necrose do pâncreas, pior é o prognóstico para o paciente. Então, temos duas imagens de pancreatite. Uma pancreatite aguda intersticial edematosa, que é essa aqui, e uma necrohemorrágica, tá? Então, esse aqui, a gente vê um pâncreas com densidade normal em todo o seu trajeto. Isso aqui é só um pouquinho de líquido intermeando entre as foloculações do parênquima. E a gente vê líquido aqui, ó, densidade de água. Olha a vesícula biliar aqui, ó, densidade de água. Okay? Então, um pâncreas normal de densidade, mas com líquido ao redor. E olha esse caso aqui. Olha essa área aqui que eu estou rachurando para vocês, que você tem uma, o quê? Uma hipoperfusão. Então, o que é essa hipoperfusão? Necrose pancreática. Então, esses pacientes, os dois têm mais de uma coleção ao redor deles. Então, ou seja, eles teriam todos pancreatite grau E, porém, um paciente tem uma necrose 0 e o outro paciente tem necrose menos de 30%. Então, eles são pacientes diferentes. E aí caiu que, somando esses dois scores, ia chegar no score de discreta, moderada e grave ou acentuada. Tá? Isso funcionou muito bem, década de 90, 2000, 2010, mas aí começou a perceber que, no final das contas, como diria Steve Jobs, que daqui a pouco vai voltar na aula de câncer, a beleza está no processo da simplificação do processo. No final das contas, não tinha tanta diferença. Se era 30, 57, 69, não. A evolução clínica começou a evoluir para um ponto que não fazia tanta diferença. Por isso que fizeram um novo consenso. Esse consenso falou, não, a gente vai chamar de pancreatite intersticial edematosa e necrohemorrágica. Ou seja, nós vamos chamar de pancreatite aguda não grave e nós vamos chamar de pancreatite aguda grave. A grave é que tem necrose. Então, é hoje assim que a gente fala. A gente não fala mais, vocês não vão ver lá os meus dizendo pancreatite discreta, moderada e grave. Tudo surgiu aqui, ó, década de 90, nesses critérios. Olha a diferença entre o D e o E em tempo de internação. O cara com D era 32 dias de internação. O cara com E era 85 dias, né? Então, tempo de quantidade de necrose, vocês veem que dá uma certa interferência até um ponto que você não tem mais mudança, tão mudança. Daqui para baixo, ó, não muda tanto. A necrose vai aumentar pouco a questão de tempo de internação e morbidade do paciente. Então, para simplificar, botaram em pancreatite aguda grave e não grave. Então, o que? E tomar cuidado que tem o momento certo de fazer a tomografia. Olha esse paciente no dia 1, de internação, ele tinha um pouco de líquido aqui, 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 aqui. Porém, no dia 3, olha o pâncreas necrotizado. Por isso que a gente não faz a tomografia na admissão. A gente faz a tomografia depois de pelo menos 24, e o ideal é 48 horas de admissão, ok? Para dar tempo dos processos
instalar. Nossa, professor, mas isso não é malvadeza? Porque a gente vai esperar o pâncreas estragar para a gente fazer o exame? Não, o exame não é para fazer o diagnóstico, não é? O diagnóstico é clínico e laboratorial. O exame é para dizer o estadiamento, é para fazer você um prognóstico. O que eu vou fazer com esse paciente? Você vai cuidar dele na entrada, você vai pedir um ultrassom de vias biliares para ver, para afastar a causa de litíase, e vai ficar com outra possibilidade que são alterações endocrinológicas, metabólicas ou álcool, ok? E a tomografia, você vai esperar 2 dias para fazer ela, para ver o prognóstico do que você vai fazer dali para frente, ok? Porque em 2 dias você já sabe se tem necrose ou não tem, tá? Então, esse é a questão. Olha aqui, o pancreatite discreta, sem necrose, a mortalidade é menor que 1%. Mas aí, quando já muda para mortalidade de 5 até 25%, se a flechinha for para esse lado aqui, se a gente começar a ter necrose. Então, esse é o ponto mais crucial, mais importante da aula. Bom, aqui agora eu vou mostrar imagens para vocês de pancreatite, tá? A gente está vendo de novo aquela mesma imagem, só para vocês conseguirem agora, cada vez mais, ter o poder de conseguir entender, ver o líquido aqui que eu estou mostrando nas setinhas para vocês ao redor do pâncreas. Lembrar da aula passada, que eu falei para vocês que quando tem pancreatite, o que vai acontecer com o colétrico? Ele vai ser comprimido, uma compressão extrínseca, porque o pâncreas todo que está aqui ao redor, lembra que o colétrico vai entrar no pâncreas, né? Ali tem a sua porção, na papila do adenal, ele vai encontrar o ducto de Wirsung, que está chegando aqui, e o ducto Santorini foi lá em cima na papila maior. Então, o que vai acontecer com o colétrico? Vai cada vez ficar mais afilado. Olha essa colangiografia mostrando exatamente essa imagem, ó, de um pâncreas colétrico afilado. Aí você fala, nossa, está com dilatação da via biliar, deve ter um cálculo que o radiologista descreveu. Não, a dilatação vai ocorrer pela compressão extrina, não necessariamente por um cálculo. Então, aqui a gente tem uma imagem de uma pancreatite que seria chamada de D, no passado, não para vocês, turma de 2024. Então, agora que a gente tem um pâncreas com uma coleção líquida aqui, não é necrose, é uma coleção aqui, né? E é isso, né? Uma pancreatite com uma coleção só, e o pâncreas está aqui, ó, normal, sem necrose. Quem que é essa aqui? É a artéria esplênica, ele fica deitadinho em cima dela. Isso aqui vai ser a artéria mesentérica superior, e logo ali embaixo a gente vai ter, desculpa, a veia esplênica. Aqui é a veia mesentérica superior. Olha aqui esse. Então, esse aqui é o tanto, isso aqui é o estômago. Todo comprimido. Tem líquido na frente, tem líquido atrás do estômago. Tem líquido para cá. Esse aqui é o duodeno. Olha o tanto de líquido ao redor desse pâncreas. Aqui está sequinho, ó. Por que está sequinho? Porque o líquido está no compartimento pararenal anterior, que a gente viu, que eu gravei a aulinha para vocês sobre retroperitônio, tá? Não tem líquido perirenal nesse momento. A pancreatite tende a passar entre retroperitônio e peritônio e entre os espaços retroperitoneais, porque são enzimas digerindo o que elas vão encontrar na frente, né? Então, elas podem atravessar esses espaços. E aí, quando essa quantidade de líquido aumenta muito, olha o que acontece com o líquido, ó. Ele começa a sair aqui, ele começa a sair para cá, e ele vai escorrendo, 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 e o que vai acontecer? Ele vai vir aqui para a pele. Na hora que ele vier para a pele, eu queria estar aqui para perguntar, e a Ana, ou ou o Eduardo, alguém da sala responder, e que sinal que seria esse? O sinal clínico seria o sinal de Grey Tanner, exatamente, que vai dar aquela quimose na pele. Então, vocês têm líquido escorrendo para a pele. Aqui, a gente está vendo 2 casos que seriam chamados de E, mas agora não, a gente não vai falar mais de E, você vai falar de pancreatite aguda grave, porque tem necrose aqui, ó. Uma necrose menor que 30%, aqui entre 30% e 50%. No tangir final das contas, não muda tanto na questão de conduta. Ah, não, essa aqui vai operar, essa aqui não vai. Não muda. Então, simplificando o processo, ficou dessa forma. Consenso de Atlanta, eu tinha esquecido o nome da cidade, agora veio uma luz. Olha esse caso aqui, ó. Só sobrou um pouquinho de pâncreas aqui, ó. E mais um pouquinho de células aqui, aqui e aqui, né? O resto tudo derreteu, né? Então, o pâncreas aqui tem um paciente com alta chance de insuficiência pancreática, né? Esse fica muito tempo internado, se tem uma pancreatite aguda,
que seria o grau máximo, seria 10 pontos e 10 na escala antiga, mas agora a gente chama de pancreatite aguda grave. E mais atenção nos achados, porque esse paciente tem uma alta chance de infectar. Nesse ponto, esse outro tipo de apresentação fica esse brocotoma, e às vezes de sólido, líquido, na verdade, de uma consistência mais pastosa, aqui a ressonância tem uma grande vantagem. A ressonância já tem uma vantagem sobre a tomografia, porque ela também dá o diagnóstico de coletocolitise, que a tomografia não dá. Porém, a gente faz tomografia pela disponibilidade, porque ela é extremamente sensível e específica. Ela resolve a maior parte dos casos. Mas quando você tiver coleções grandes assim, você tem que diferenciar de uma outra entidade, que é a necrose pancreática delimitada, que é quando você tem uma necrose maior da gordura do que do parênquima pancreático. E aí a ressonância cai muito bem. E ela mostra que naquela área de densidade toda heterogênea, na verdade, tinha áreas sólidas e áreas císticas. Tá? Ela dá mais sinais prognósticos, mas isso a gente faz uma conversa disso num outro momento. Complicações. Complicações de pancreatite, a mais famosa é depois de um mês, a formação do pseudocisto. E aqui a gente tem um pseudocisto e a gente tem um pseudocisto. Por que não é chamado de cisto? Porque não tem parede verdadeira epitelial. A doutora Sheila ia ficar brava comigo se eu chamasse aqui de cisto. A Bruna, então, ia ficar com vergonha do professor. Tá? Então, na verdade, são pseudocistos. É quando o paciente tem uma melhora clínica e você tem uma redução dos sintomas do paciente, né? Os pseudocistos podem ficar, como nesse caso, ao redor do estômago. Parece que ele está com bobs no cabelo aqui, tá vendo? São vários pseudocistos. E aqui do lado de cá, a gente tem um derrame pleural à direita, tá? Aqui um pâncreas com coleções, ó. Então, isso aqui é muito diferente. Isso e isso. Se a gente tivesse fazer um momento oftalmológico, mas a gente vê, olha, a formação de pseudocistos e líquido escorrendo na barriga. Então, aqui é bem diferente, tá? São pseudocistos, aqui não tem pseudocisto, aqui é pancreatite aguda com líquido peripancreático. Aqui, uma outra complicação que muitos de vocês vão vir perguntar para a gente, e aí, tem ou não tem? Isso aqui é quando você tem infecção. Eu estou vendo ar aqui, ó. Densidade de ar, né? Aqui densidade de ar, aqui densidade de água. Olha a diferença lá. Certo? Temos água aqui no asterisco e temos ar. Isso é quando o pâncreas infectou o pseudocisto ou as coleções retroperitoneais se infectaram. Se o paciente foi submetido a uma cirurgia por um diagnóstico errôneo, que não era um diagnóstico de pancreatite, vai ter ar. Mas se esse ar aparecer aqui sem ser operado, o paciente, é uma pancreatite aguda complicada com infecção, né? Bom, aí você tem outro prognóstico. Aí, nesse caso, o cirurgião vai tomar a conduta de drenar ou de abrir a barriga desse paciente, fazer uma drenagem aberta percutânea. Outra complicação é que essa monte de necrose pode formar um pseudocisto, e esse pseudocisto pode erodir algum vaso que tem ali na região. Aqui está o hilo esplênico, esse aqui é o baço, né? E aí você tem aqui um aneurisma, que é isso aqui, ó. Um aneurisma com trombose, aqui a luz verdadeira do aneurisma, e aqui é um trombo ao redor do hilo esplênico, né? Isso pode acontecer. Agora, olha essa imagem de raio-x. Nós mudamos o tópico agora. Esse paciente fala para você, doutor, eu nunca bebi na minha vida. Ele está mentindo. Por quê? Só com raio-x de abdômen. Aqui, ó. Olha essa outra imagem. É isso que eu estou mostrando para vocês. Olha, tem várias calcificações na projeção do pâncreas. Qual que é o diagnóstico? Pancreatite crônica. Então, o pâncreas, aqui na tomografia, com vários focos de calcificação no seu parênquima, né? Que são típicos de etilismo. Existem outras coisas que causam isso, mas são mais raros, tá? Então, mais frequentemente relacionado a etilismo crônico. Então, esse aqui é um paciente etilista, olha o tanto de calcificação que ele tem no pâncreas. Que a imagem está com densidade diferente, porque eu estou usando a janela de osso, né? Para ver estruturas ósseas. Olha a coluna vertebral e aqui. Olha quando eu faço a renderização de volumes, parece até que o pâncreas tem um exoesqueleto aqui de tanta calcificação. Então, isso aqui é pancreatite aguda. Perdão, pancreatite crônica. Perfeito. Encerramos o segundo tópico da aula. Agora, o terceiro tópico, de 4, gostei da reação.
O terceiro tópico de 4 é adenocarcinoma de pâncreas. O quarto tópico são os outros tipos de câncer de pâncreas. Então, esse aqui é um outro ponto muito importante da aula. Quando a gente fala de câncer de pâncreas, nós estamos falando de câncer na cabeça do pâncreas. Nós estamos falando de 90% dos casos, 95% dos casos são exócrinos e 90% dos exócrinos são adenocarcinoma. Então, é um paciente com mais idade, como a gente viu no caso do colangiocarcinoma, tá? Predominância ainda masculina. Então, 95% dos cânceres de pâncreas é esse cara aqui. Então, por isso que eu estou te falando, gente, isso aqui é o ponto importante da aula. Se você souber isso aqui, você sabe 95%. Depois eu vou te mostrar slides mínimos dos outros 5% que você vai aprender mais no decorrer do curso. E quando a gente fala de localização, é na cabeça. Então, na matemática, a gente junta uma coisa com a outra. A frase é na cabeça, é sólido, é adenocarcinoma. Existem os tumores matriarcais, que eles representam a maior parte dos outros 5%. Nós vamos mostrar daqui a pouco também um pouquinho sobre eles. Olha isso aqui, como é o diagnóstico e sobrevida do câncer de pâncreas. Então, é uma fonte, é uma causa de morbidade significativa, tá? No ultrassom, é sempre muito valorável quando o ultrassonografista consegue perceber um nódulo no pâncreas. Porque eu disse para vocês desde o começo, e eu não mostrei quase nenhuma imagem de pancreatite no ultrassom, porque o ultrassom da pancreatite aguda é o ultrassom de fígado e vias biliares. É para ver cálculo na vesícula hipolétrica. Aqui a gente tem um nódulo hipoecóico, parece aqueles nódulos da tireoide, hipoecóico, heterogêneo, na cabeça do pâncreas. Ótimo. Aqui a gente tem um nódulo no corpo do pâncreas. Aqui a cauda morreu, foi atrofiada. Ótimo. O que mais que eu precisava? Mais nada. Aqui agora é estadiamento. Agora, daqui, desse ultrassom positivo, é TC ou ressonância. O ultrassom pode dar os achados que eu preciso? Pode. Mas, a questão de metástase hepática, o ultrassom vai ser falível. A não ser que você use o contraste, que não é a realidade brasileira. Então, aqui nós temos, aqui em cima, a primeira parte da aula, nós temos aqui pancreatite, ok? E aqui embaixo, nós temos tumor, adenocarcinoma, ok? Ultrassom de pancreatite, o pâncreas inteiro, com pequenos líquidozinhos ao redor, e aqui tem um cálculo no colédoco distal. Muito forçado, tudo bem. Outra tomografia da pancreatite, pequenas quantidades de líquido. De novo, essa imagem clássica que é para vocês aprenderem. Ultrassom do tumor, um nódulo escuro, sólido, com o ducto pancreático dilatado relacionado. E o resto do pâncreas morreu. Por quê? Porque o tumor geralmente obstrui o ducto pancreático. E aí o parênquima remanescente diminui. E a tomografia do tumor? Geralmente um nódulo em muita proximidade, já que é na cabeça, com a veia mesentérica e a artéria mesentérica, e o restante do pâncreas, em casos com diagnóstico tardio, ó, não existe mais. Tá? Vamos ver melhores imagens disso. Aqui, um tumor na cabeça do pâncreas, já pegando o vaso, que é o prognóstico bem ruim, a veia mesentérica superior. E aqui, o pior ainda é quando o tumor é na cauda do pâncreas. É igual como eu falei para vocês do colangiocarcinoma intrahepático. Na hora que faz o diagnóstico desse tumor, nós já temos metástases hepáticas. Porque até ele metastizar, até ele vai demorar para dar icterícia, porque está lá na cauda do pâncreas. Quando ele vai dar sintomas, os sintomas são das metástases, que estão dando icterícia. Tá? Então, é um tumor de prognóstico mais reservado. E aí, o que eu vou fazer de método de imagem? Olha, desde 95 os caras já estão ensinando isso. TC, 94, 95, 90. Nem botei artigo novo, porque já falava nessa época que é TC, tá bom? É TC e ponto. Ressonância para casos selecionados. Então, o que eu quero falar? O que você tem que exigir no seu laudo? Você está com um paciente com câncer de pâncreas, você pediu uma toma. O que o radiologista tem que te entregar? Ele tem que te entregar aonde está a lesão. Cabeça, corpo, cauda. Aonde ela vai? Ela pega
estômago, duodeno, que não faz muita diferença, o duodeno, vou explicar daqui a pouco, baço, o que ela está pegando, né? Envolvimento vascular extremamente prognóstico, tá? E metástase à distância. Então, essas 4 informações tem que ter no laudo. Então, vamos ver elas, né, por imagem. Invasão contígua de órgãos. Olha o que aconteceu aqui com esse câncer pancreático. Ele subiu lá do pâncreas e veio pegar quem aqui? O estômago. Então, isso é importante. Principalmente os tumores distais, uma relação, se ele olhou para o lado do baço, a cirurgia do aparelho digestivo aqui no hospital já faz a ressecção. Encarceramento vascular. Encarceramento vascular é um critério prognóstico importante que até os tumores pequenos tem que ser descrito, né? Estou mostrando aqui para vocês a relação entre o tumor e, geralmente, isso aqui é em relação à veia mesentérica superior, que ela está aqui. Olha a morfologia da veia mesentérica superior aqui em relação à artéria. Essa aqui é a artéria, e essa aqui é a veia. Está vendo que ela está numa forma compridinha assim, ó? Espera aí, deixa eu voltar. Assim, ó. É de lágrima, tá? Esse é o sinal da lágrima, significa que esse tumor que está aqui, que vocês estão vendo como um nódulo hipodenso, ele está comprometendo e tracionando a veia. Então, isso é certeza de invasão vascular. Aqui a cirurgia já muda, tá? Se for feita, certo? Então, esse é um critério muito importante. A linfonodomegalia à distância é um critério de prognóstico. Eu estou vendo aqui a aorta e eu estou vendo aqui várias bolas de linfonodos retroperitoneais, tá vendo? São esses nódulos. É um critério oncológico, de escolha de processo radioterapêutico ou de quimioterapêutico. E as metástases, infelizmente, metástases hepáticas é sobrevida, né? Aqui nós temos metástase, mesmo paciente que você está vendo essa metástase, veio desse tumor. Aqui a gente vê o estômago e a gente vê a massa. A massa é essa lesão que está aqui, com necrose, cheio de vasos colaterais. Então, essa imagem já diz tudo. Eu estou vendo a massa, eu vejo o ducto pancreático dilatado, eu vejo o pâncreas distal morto, diminuído de tamanho, é um adenocarcinoma. Eu vejo o estômago com nível hidroaéreo. Por quê? Porque o tumor invadiu o duodeno. Não faz diferença. Como eu expliquei a aula passada para vocês, esse aqui é um tumor periampular. Cirurgia mesmo, se for do colérico distal, do duodeno e da cabeça do pâncreas. É a mesma cirurgia. Pegou o duodeno, ok, tá no jogo, ok? Mas, já com esse tanto de varizes aqui, significa o quê? Que tem uma obstrução vascular. Tem vazão de artéria ou de veia. Eu só tenho que achar onde, mas que tem. E já está aqui o sinalzinho do bico, mostrando aqui o vasinho sendo tracionado em direção ao tumor, tá? E, além disso, na hora que pegou um vaso, que ele pega uma nova via de disseminação de metástase, e nós já temos as metástases hepáticas. Então, esse paciente aqui não é operado no nosso hospital, tá? Infelizmente. Então, cabe a nós fazer esse diagnóstico antes disso acontecer. Certo? Cadê o meu balãozinho? Agora é o último ponto da aula. A gente vai falar agora dos tumores raros do pâncreas, beleza? Então, vamos para o quarto ponto do pâncreas. Quarto ponto do pâncreas são tumores raros, né? Então, você pode encontrar na internet, o seu paciente trazer, por que um tipo de câncer de pâncreas afeta mulheres jovens? Nós estamos falando desses aqui, nós não estamos falando de pseudocisto, que é o tipo de cisto mais frequente encontrado no pâncreas. Essa foi a primeira parte da aula, foi pancreatite. Eu estou falando do tumor seroso, que é esse aqui, o tumor mucinoso, o tumor do IPMN, que é o tumor do ducto pancreático, e o tumor de Franz, ou IPMN. Então, esses tumores, esses 3 aqui, formadores de bola, de massa, são os tumores matriarcais. O IPMN pode dar no sexo masculino e o sexo feminino. Por que matriarcais? Porque é o tumor da filha, o tumor da mãe e o tumor da avó. Tem faixa etária de acometimento, tá? Então, 90%, 9 em cada 10 cistos pancreáticos é pseudocisto. Só para vocês entenderem a frequência disso. 1 em cada 10 cistos pancreáticos pode ser um tumor cístico. Se tiver dentro de um universo de sexo feminino, gênero, ok, mais chance ainda, tá? E aí nós temos as denominações deles.
Então, nós temos o tumor da faixa etária de 25 anos, que é o sólido papilar ou tumor de França. Nós temos o mais benigno, que é o tumor da vovó, que é o tumor seroso, que vai ser na faixa etária acima de 60 anos. E o pior prognóstico é o da mãe, é o tumor mucinoso, entre 40 a 60 anos, tá? Critérios deles de imagem, eu vou falar de forma leve com vocês, porque foge do escopo do sexto período, ok? Mas aqui a gente tem ó, a cauda do pâncreas preservada, a gente vê o pâncreas indo em direção lá à porção da cabeça, a cabeça não está aqui, esse é o fígado, esse é o baço, e isso aqui é uma ressonância ponderada em T2. Olha o sinal do líquor. E aí eu vejo esse tumorzinho aqui que parece uma colmeia, ou como vocês preferirem, uma margarida, uma flor. O que ele está sendo formado? Ele tem uma área de fibrose e necrose central, e ele tem estrias radiais que vão. Isso aqui, nessas estrias radiais, se for chegar pertinho, a gente vai encontrar um monte de cistos, tá? Numa ultrassonografia ou numa imagem mais ampliada. Esse aqui é característico do tumor seroso, ou tumor microcístico, ou tumor da avó, aqui no corte coronal, ponderação entre dois. Então, existem características de imagens que eu falo de anátomo patológico no meu laudo, tá? Mas o mais importante é dar aqueles critérios igual do adenocarcinoma. Invasão vascular, invasão de órgãos, metástase, isso é muito mais importante. Aqui é um tumor que promove um deslocamento no duodeno, no arco duodenal, né? A gente vê no raio-x, e aqui está o tumor. Parece um cisto simples, mas na hora que eu olho o ponto mais embaixo dele, eu vejo, olha lá, septos dividindo isso aqui em várias loculações, ó, certo? Esse é um aspecto típico de cisto multilocular, antes chamado de cisto complexo, é característico do tumor mucinoso, tem o pior prognóstico, menor sobrevida. E esse é o tumor da filha, parece uma lesão sólida na hora que a gente injeta o contraste. Uma mulher jovem de 25 anos tem um tumor na cauda dele, daquela notícia que vocês viram, que tem uma porção cística e tem uma porção sólida. Esse é o tumor sólido cístico, tem o epônimo de tumor de França, é o tumor da mulher jovem. Ok? E agora, os dois últimos slides, que vocês vão ver lá com a doutora Maria de Fátima, com a doutora Beatriz Halal, os tumores neuroendócrinos. Os tumores neuroendócrinos do pâncreas está dentro daqueles 5% raro. O diagnóstico não vem no radiologista, o diagnóstico vem da endocrinologista, porque ele geralmente estoura os exames laboratoriais. E aí você tem o insulinoma, o gastrinoma, o glucagoma, que já fala o nome, o que ele produz, ok? Então ele vem com altas alterações laboratoriais. Existem formas, o raro do raro, são tumores neuroendócrinos não funcionantes, que não promovem alterações que vão aparecer como massa na tomografia ou no ultrassom. Porque como eles não promovem sintomas, não alterações laboratoriais, eles são diagnosticados grandes. Esses tumores que vêm com as alterações laboratoriais são bem pequenos, ó, bem pequenos. Às vezes a gente nem consegue identificar ele, não conseguia nos exames de aparelhos mais antigos. Os exames atuais nós estamos pegando sempre, e ele tem uma característica de pegar um realce arterial bem precoce. Então, vocês estão vendo que não tem nem contraste no fígado, tá vendo? Só tem contraste em artéria e o bichinho já está corando ali, tá? Então, a gente tem a fase arterial precoce e ultrassom intraoperatório como formas de diagnosticar. Então, esse, infelizmente, o nosso amigo Steve Jobs teve um tumor desse, tem um prognóstico péssimo, né? O dele foi descoberto tardiamente, porque, se eu não me engano, era um não funcionante, né? E aí não tinha mais chance, nem a pessoa com mais dinheiro no mundo consegue escapar do destino, né? Então, aqui a gente vê, ó, fase arterial precoce, o tumor se destacando do restante, tá? E muito difícil de conseguir ver no ultrassom. É muito raro. A gente precisa de um protocolo ajustado, de um radiologista que entende o que ele está fazendo para diagnosticar esse tipo de tumor. Então, para a gente encerrar a aula, lesões pancreáticas. Eu estou vendo uma lesão pancreática cística, eu estou falando dos 5% de raridade. Nós vamos pensar principalmente nos tumores matriarcais. Só que a lesão pancreática cística, lembra que quando a gente falar de cisto, 90% deles são pseudocistos pancreáticos. Ok?
Então, beleza. Quando a gente fala de lesão pancreática e eu estou vendo uma lesão sólida ou completamente sólida, nós vamos ver os critérios de realce. Se ele for hipervascular, realçar muito, ele vai ter alteração laboratorial positiva, laboratório positivo. Ele vai ser neuroendócrino. Ele vai chegar comigo primeiro pela clínica e depois pela imagem. Agora, quando ele está hipovascular, nós vamos pensar em 95% das vezes em adenocarcinoma e ele vai chegar para mim para nós em icterícia. Era isso de novo, pessoal. Vou interromper aqui a gravação. E estou aberto a alguma pergunta que vocês tenham, alguma coisa que vocês queiram dizer. Vou abrir o chat aqui também. Alguma dúvida? Uma aulinha curta, mas focada, com slides novos feitos para vocês. Vocês estão aí? Sim. Obrigado, Lívia. Por um momento, eu achei que eu estava sozinho. Tinha sido abandonado por vocês. Beleza. Era isso. Nenhuma dúvida, nada demais. Tranquilos? Tá? Bom, com isso, a gente encerra esse módulo de gastrointestinal. E aí a gente volta agora, depois do recesso, com a parte de geniturinário, para a gente encerrar o curso. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a vocês boas festas, né? Cuidado com o fígado. E a gente volta aí, depois do recesso, sair online, se vocês precisarem. Estou de plantão no Réveillon. Quem quiser passar o Réveillon no hospital, estarei por lá. Passa lá para a gente dar chorar junto. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, professor. Obrigado, Obrigada, professor. professor. Bom fim de ano. Obrigado para vocês também.